E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Hoje a gente vai se aventurar, vamos combinar, num tema ah, um tanto quanto desafiador. Jejum. É verdade? Sim, aquele jejum que a gente às vezes lembra na quaresma. Aham. Ou quando a coisa tá feia e a gente precisa de um milagre urgente. Ai. As pessoas correm pro jejum. Mas e se eu te dissesse que o jejum pode ser muito mais do que isso? Faz sim. Que ele pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa fé, aprofundar nosso relacionamento com Deus e até transformar o mundo ao nosso redor. É. Ficou curioso? Sim. Então se prepare, porque hoje a gente vai desvendar os mistérios do jejum. Olha só. Desde a experiência de Jesus no deserto até a sua aplicação prática nos dias de hoje. Gostei. É. E antes que eu me esqueça, É. se você curte nosso conteúdo, não deixe de dar aquele like esperto no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E claro, compartilhe esse episódio com seus amigos e deixe aqui nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver desvendados por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos começar essa jornada. Vamos lá? E para me guiar nesse mergulho profundo, eu tenho a companhia de um expert no assunto. Olha lá, tudo bem. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui para desvendar esse tema tão rico e ao mesmo tempo tão desafiador. Rico e desafiador. É isso aí. Para começar, me chamou a atenção algo que o John Piper disse sobre a experiência com Deus no dia a dia. Ele observa que a gente, cristãos modernos, raramente falamos sobre isso, né? É verdade. E ele compara essa falta de conversa com a riqueza espiritual que o jejum pode trazer. Exatamente. E o A. Piper, ele usa uma analogia bem interessante para ilustrar essa fome de Deus, como ele chama. Ele fala sobre a expectativa de receber uma carta de amor, sabe? Sim. Como essa espera era tão intensa que a pessoa até esquecia da fome física. É como se o desejo por aquela carta fosse tão grande que supria qualquer outra necessidade. E o jejum funciona de forma parecida, né? Ao negarmos o apetite físico, amplificamos o nosso anseio por Deus. Exatamente. É como se abríssemos espaço dentro de nós para que ele preenchesse o vazio. Isso aí. Nossa, que interessante. E essa busca por Deus através do jejum não é algo exclusivo do cristianismo, né? Não. A gente vê o jejum presente em várias culturas e religiões ao longo da história. Com certeza. Desde os deus Andaman até Gandhi, o jejum sempre esteve presente como uma prática espiritual, com diferentes motivações, é claro. É. Mas o que diferencia o jejum cristão, como Piper destaca, é que ele não é motivado pela busca por benefícios terrenos, Pois. mas sim pelo próprio Deus. É uma fome pela presença dele, pela intimidade com o Criador. É isso aí. É nesse sentido que o jejum se torna um servo da fé, Verdade. nos revelando as profundezas da nossa alma e nos aproximando do que realmente importa. E por falar em fé, me intrigou como o Novo Testamento aborda o jejum. Me parece que com a chegada de Jesus e do Espírito Santo, o jejum se torna meio que obsoleto. Sei lá. Me deu essa impressão, Isso é uma pergunta válida. mas Jesus mesmo responde essa questão em Mateus 9,15, quando compara o jejum à expectativa pela volta do noivo, que no caso é ele mesmo, Cristo. Então o jejum no Novo Testamento se torna uma expressão do anseio pela sua volta, um sinal da saudade da sua presença plena. É como se a gente dissesse, Senhor, estamos com saudade, queremos estar contigo para sempre. Nossa, que lindo. Isso me lembra a história de Ana, a profetisa que jejuava e orava sem cessar pela redenção de Jerusalém, né? Isso. Esperando a chegada do Messias. Exato. E se a gente conectar essa ideia ao contexto da evangelização mundial, como o George Ladd propõe, o jejum se torna ainda mais relevante. Afinal, a missão de levar o evangelho a todas as nações precisa ser completada antes da volta de Cristo, certo? E o jejum, como vemos em Atos 13.1-3 com Paulo e Barnabé, pode fortalecer e direcionar essa missão. Eles jejuaram antes de serem enviados, buscando a direção de Deus para a obra missionária. É incrível como o jejum ao longo da história da igreja se mostra como um catalisador de grandes eventos. No Antigo Testamento, o jejum de Josafá, em 2 Crônicas 20, levou à vitória contra exércitos inimigos, né, de arrepiar. Sem dúvida. Yeah. E temos também o exemplo inspirador de John Hyde, conhecido como Homem de Oração. Ele jejuava por longos períodos, intercedendo pelos outros e impactando a vida de inúmeros missionários. É a demonstração de que o jejum não é apenas uma prática individual, mas também uma ferramenta poderosa para abençoar e fortalecer a comunidade. E por falar em comunidade, lembrei do chamado de Jonathan Edwards para o jejum durante o primeiro grande avivamento. Ele era um grande admirador de David Brainerd, missionário que também praticava jejuns intensos. Mas o Edwards, mesmo reconhecendo o poder do jejum,
alertava para a importância de fazê-lo da maneira correta, né? Sim, e essa é uma questão crucial. É. Tanto Edwards quanto Isaías 58 criticam o jejum hipócrita. Aquele que se resume a uma prática vazia sem impacto real na vida do cristão. É como se a pessoa estivesse apenas fazendo cena, sabe? Sem um coração verdadeiramente voltado para Deus. E é justamente isso que Isaías 58 nos mostra, né? O jejum autêntico precisa estar aliado à justiça social, à compaixão pelos necessitados. Ele lista 7 elementos essenciais: libertar os oprimidos, compartilhar o pão com os famintos, abrigar os desabrigados, vestir os nus, acolher os familiares, cuidar dos enfermos e se dedicar aos necessitados. Ufa, quanta coisa. É como se o jejum verdadeiro fosse um transbordar do nosso amor a Deus para o próximo, em vez de um ato egoísta, focado em si mesmo. O jejum se torna um canal de bênção, um ato de amor que impacta o mundo ao nosso redor. E Deus, em sua infinita bondade, promete recompensar aqueles que jejuam corretamente. Não com bens materiais, mas com cura, força, orientação, satisfação da alma, vida abundante e restauração. É um convite a experimentar a plenitude da vida em Deus, que se estende para além de nós mesmos. Com certeza. E essa busca pela plenitude da vida em Deus nos leva a refletir sobre os desafios do mundo atual. É verdade. Sim. A questão do aborto, por exemplo, nos coloca diante da necessidade do jejum e da oração como ferramentas para a transformação social. O Francis Schaeffer, em sua análise da cultura ocidental, aponta a cosmovisão materialista como um dos pilares da permissividade ao aborto. É como se a sociedade tivesse perdido a noção do valor da vida humana, reduzindo o ser humano a um mero objeto, um conjunto de células sem alma. E é aí que o jejum se torna crucial como um clamor a Deus por uma mudança de mentalidade, por um despertar para a dignidade da vida humana. E forte. É como Esdras, que jejuou em Esdras 8.21-23, pedindo proteção em sua jornada a Jerusalém, reconhecendo a soberania de Deus e a necessidade da sua intervenção para transformar corações em mentes. Ele sabia que sem a ajuda de Deus nada seria possível. Exatamente. É um lembrete de que, por mais complexos que sejam os desafios, o jejum e a oração nos conectam com a fonte da verdadeira mudança, Deus. É Ele que, em última instância, tem o poder de transformar realidades e trazer esperança para um mundo quebrantado. Caramba, quanta coisa já falamos sobre o jejum e pensar que ainda temos muito a explorar. Mas por hoje vamos deixar você, nosso ouvinte, com uma pergunta para refletir. Qual a área da sua vida ou do mundo precisa da intervenção poderosa de Deus? Boa pergunta. Você está disposto a se humilhar em jejum e oração por essa causa? Boa. E sabe essa disposição em se humilhar diante de Deus? Em reconhecer que precisamos da sua graça. É um dos aspectos mais poderosos do jejum. Lembra da história de Daniel, que jejuou por 21 dias buscando a Deus em favor do seu povo. Sim, lembrou. Daniel se prostrou diante de Deus, confessando os pecados da nação e implorando por misericórdia. Exatamente. E Deus, em sua infinita bondade, ouviu o clamor de Daniel e enviou o anjo Gabriel, com a resposta que ele tanto esperava. É um exemplo inspirador de como o jejum autêntico, motivado por um coração quebrantado e um desejo sincero de ver a vontade de Deus prevalecer, abre o caminho para a manifestação do poder divino. Nossa, que exemplo poderoso. E essa busca pela vontade de Deus através do jejum também se reflete na vida de muitos cristãos ao longo da história, né? Com certeza. Me vem à mente John Wesley, que via no jejum uma disciplina essencial para o crescimento espiritual. Ele jejuava 2 vezes por semana, buscando a Deus em oração e dedicando tempo à leitura e à meditação na palavra. 2 vezes por semana. Nossa, que disciplina. Mas pelo que você disse, parece que para Wesley o jejum não era apenas uma forma de pedir algo a Deus, mas sim um meio de se aproximar dele. Isso mesmo. Ele entendia que o jejum era um caminho para fortalecer a comunhão com o Espírito Santo e se preparar para o ministério. E essa busca pela santificação através do jejum também era algo que Jonathan Edwards valorizava. Falando no Edwards, a gente viu que ele encorajava o jejum como forma de combater o pecado. Isso. Fortalecer a disciplina espiritual e se dedicar mais intensamente à oração. Ele viu o jejum como uma arma poderosa contra as tentações, né? Sim. Para Edwards, o jejum era um meio de submeter os apetites do corpo ao domínio do espírito. É como se ao negarmos a nós mesmos, entendêssemos, Deus, eu quero que o Senhor reine em mim, que a sua vontade seja feita. É incrível como o jejum ao longo dos séculos se mostra uma prática tão relevante para a vida cristã. Mas confesso que ainda me questiono sobre como aplicar o jejum nos dias de hoje, em um mundo tão acelerado e cheio de distrações. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes fica difícil se concentrar em uma coisa só. Eu entendo. É um desafio e tanto, sem dúvida. Mas acredito que o primeiro passo é reconhecer a necessidade do jejum. Em nossa vida pessoal e comunitária, a gente precisa redescobrir o valor dessa prática.
e buscar a orientação de Deus sobre como aplicá-la em nosso contexto. Afinal, o jejum não é uma fórmula mágica, mas um caminho que nos leva para mais perto de Deus. E como podemos fazer isso na prática? Como saber qual o jejum certo para cada situação? Uma boa forma de começar é buscando a direção do Espírito Santo em oração. A gente pode ler a Bíblia e meditar em passagens que falam sobre o jejum. Conversar com líderes espirituais, aprender com a experiência de outros cristãos que têm praticado o jejum de forma consistente. É importante ter essa troca, essa comunhão, para que a gente possa aprender uns com os outros e crescer juntos na fé. É verdade. A sabedoria coletiva da igreja pode nos ajudar a discernir como aplicar o jejum de forma relevante em nossa vida diária. Isso. Seja por meio de jejuns individuais, jejuns comunitários ou jejuns temáticos, focados em causas específicas. Exatamente. E lembre-se que o jejum não é um fim em si mesmo, mas sim um meio de nos aproximarmos de Deus, de nos humilharmos diante dele e de buscarmos sua face. É um ato de fé e dependência, que nos abre para recebermos sua graça e experimentarmos sua transformação em nossas vidas. Nossa, quanta coisa aprendemos hoje sobre o jejum. É impressionante como essa prática milenar ainda é relevante para os cristãos de hoje. E que essa imersão no mundo do jejum nos inspira a buscarmos mais de Deus em nossas vidas, a nos entregarmos à sua vontade e nos tornarmos instrumentos de sua graça e amor no mundo. Com certeza. Mas ainda não chegamos ao fim da nossa jornada. Ainda temos muito a desvendar sobre o jejum. No próximo episódio, vamos aprofundar ainda mais nossa compreensão dessa prática tão rica e transformadora. Então prepare seu coração e continue conosco nessa imersão. E aí, pessoal, de volta para a parte final da nossa imersão no mundo do jejum. Já exploramos bastante coisa, né? É verdade, bastante coisa. Mas ainda tem muito pano para manga. Tem bastante coisa para a gente explorar ainda. A gente viu como o jejum é uma prática que atravessa séculos, culturas e religiões. E no cristianismo, ele assume um significado ainda mais profundo, nos conectando com o próprio coração de Deus. Isso. Exatamente. Vimos como o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa fé, nos aproximar de Deus, interceder pelos outros e até mesmo transformar o mundo ao nosso redor. Mas, querem que nós colocar o jejum em prática não é sempre fácil, né? Não é fácil, não é fácil. O mundo em que vivemos nos bombardeia com tantas distrações, tentações, afazeres que às vezes fica difícil reservar um tempo para silenciar, meditar e jejuar. Mas é justamente por isso que o jejum é tão importante. Ele nos desafia a romper com a correria do dia a dia e a nos voltar para o que realmente importa. E quando a gente pensa nos desafios do mundo atual, como a gente pode usar o jejum para fazer diferença? Tipo, o que o jejum tem a ver com a questão do aborto, por exemplo? O Schaffer, como a gente viu, conectou a questão do aborto com a cosmovisão materialista da nossa cultura. E essa visão que coloca o material acima de tudo acaba desumanizando as pessoas, né? O feto vira só um amontoado de células, sem valor, sem dignidade. E é aí que o jejum entra como um protesto contra essa mentalidade. Um protesto? No sentido de quê? É como se ao jejuarmos, se estivéssemos dizendo: Deus, nós nos recusamos a aceitar essa lógica que banaliza a vida humana. Nós clamamos pela tua intervenção, pela tua justiça e misericórdia para que a cultura da morte seja vencida pela cultura da vida. Nossa, que forte. É como se o jejum fosse um grito silencioso que ecoa no coração de Deus, abrindo caminho para que a sua vontade seja feita na terra. Exatamente. E esse clamor a Deus por justiça e misericórdia me faz lembrar da história de Esdras, que jejuou pedindo proteção para sua jornada a Jerusalém. Ele reconhecia a soberania de Deus, né? E a necessidade da sua intervenção para garantir a segurança do povo. É verdade. E no final, Deus honrou a fé de Esdras e o livrou de todos os perigos. É um lembrete de que, por mais complexos que sejam os desafios, o jejum e a oração nos conectam com a fonte da verdadeira mudança, Deus. É Ele quem, em última instância, tem o poder de transformar realidades e trazer esperança para um mundo quebrantado. E é justamente essa esperança que nos impulsiona a perseverar em oração e jejum, não como um ritual vazio, mas como um ato de fé que reconhece a soberania de Deus e a sua capacidade de operar milagres. Uau, que jornada incrível mergulhamos hoje. Desvendamos os mistérios do jejum, exploramos sua história, seus desafios e seus benefícios e vimos como essa prática milenar ainda é relevante para os cristãos de hoje. Mas, e você, querido ouvinte, qual a sua história com o jejum que você aprendeu com a nossa conversa de hoje? É isso aí. Compartilhe suas reflexões, dúvidas e experiências com a gente aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E não se esqueça de dar aquele like esperto no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse episódio com seus amigos e vamos espalhar essa mensagem de fé e transformação por aí. Até a próxima. E que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.